Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Como haveis de compreender, desnecessário se tornou que até ao 3º dia após o enterramento, o corpo aparente de Jesus permanecesse no sepulcro, colocado sob a guarda dos soldados romanos, desde o momento em que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra que lhe fechava a entrada. Se acontecesse, hipótese que não podia ocorrer e não ocorreu, se acontecesse que antes do 3º dia, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, para se certificarem de que o corpo ainda lá estava, mandassem abrir o sepulcro, Jesus faria que ali o encontrassem. Ele que tinha o poder de deixar a vida e de a retomar, que a deixara por si mesmo, que dissera: "Ninguém a tira de mim", que constituíra aquele corpo aparentemente humano, que o abandonara na cruz com todas as aparências de haver sofrido morte real e que o retirara do sepulcro, dissociando-lhe os elementos constitutivos, ele, no caso figurado, o houvera reconstituído dentro do sepulcro, com as mesmas aparências que apresentava no Gólgota, na ocasião em que José de Arimateia lá o depositou e em que a pedra fora selada sob as vistas dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus e dos soldados. Esta revelação, reflitam nisto os homens e saibam compreendê-lo. Esta revelação não constitui um sistema que se lhes procure impor à credulidade. É uma luz que mostramos ao espírito humano, chegados que são os tempos de esclarecê-lo, a fim de que todos os dissidentes de boa vontade se congreguem sob o mesmo estandarte. Esta revelação, que podeis intitular de Revelação da Revelação, e que, repetimos, mostra aos homens todos os fatos evangélicos numa harmonia luminosa, no primeiro momento encontrará grande oposição. Porém, quanto mais os espíritos sérios estudarem a questão, tanto mais compreenderão a sua razão de ser e verão que fora dela nada pode ser, nem é admissível. Em se atribuindo a Jesus um corpo terrestre, material, humano como os vossos, e uma morte real como a sofreis, nada com efeito pode ser e nada é admissível, quer se considere corporal a ressurreição, operando-se pela volta do espírito a um cadáver humano, quer seja considerada uma simples aparição do espírito que irrevogavelmente deixou pela morte o seu corpo terreno e perecível como são os vossos. Os apóstolos acreditaram e tinham que acreditar na ressurreição corporal. Esta era a única que eles podiam compreender, porquanto era a única para eles possível, de acordo com o estado das inteligências, com as tradições e os preconceitos da época. Para eles, Jesus trazia um corpo material, humano como os seus, e a morte do mestre no Gólgota fora real. O cadáver, José de Arimateia o havia depositado no sepulcro. Entregue este à guarda dos soldados romanos e selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus a pedra que o fechava, o corpo lá ficara encerrado. Na manhã do 3º dia, a pedra fora deslocada e derrubada. Não estando mais no sepulcro o corpo quando se deram essa deslocação,
e esse derrubamento. Como havia podido desaparecer? De que modo pudera Jesus, cujo corpo, segundo eles, era material, humano como os seus, embora ressuscitado, sair do sepulcro talhado na rocha, estando chumbada a pedra que o fechava? O fato lhes era incompreensível, insolúvel o problema. Daí a incredulidade que manifestaram. Essa incredulidade, porém, tinha que ser vencida, pois, do contrário, a que se reduziria o apostolado deles? Haveria o de Paulo, o apóstolo dos gentios? A que ficaria reduzida a missão terrena do Mestre, do enviado celeste? Por um conjunto de fatos concatenados que mutuamente se apoiavam, Jesus lhes deu todas as provas de que precisavam para se convencerem. Esses fatos, apropriados àquela época do ponto de vista da ressurreição corporal, única que então podia ser compreendida e aceita, asseguravam o futuro. A luz fraca que sob o véu da letra eles difundiam era de molde a preparar a humanidade terrena para a viva claridade que a nova revelação, por nós trazida ao mundo agora, quando chegaram os tempos, lhe faria brilhar aos olhos. Não obstante a narrativa que as mulheres fizeram do que se passara quando foram em visita ao sepulcro, não obstante a narração feita por Maria Madalena das duas aparições de Jesus, uma a ela somente, outra a ela e às demais mulheres, e do que dissera o Mestre, a incredulidade dos discípulos subsistiu. Consideraram aqueles fatos como um devaneio delas e não acreditaram que Jesus estivesse vivo, ressuscitado. Ficara-lhes, entretanto, a impressão recebida. A aparição de Jesus a Pedro, depois aos 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús, a exposição por eles feita das circunstâncias em que essa aparição se dera, do que lhes dissera o Mestre, de tudo o que ocorrera, lhes abalou a incredulidade. Contudo, ainda não acreditavam. Finalmente, Jesus lhes apareceu a todos muitas vezes. Só então, diante das provas que lhes ofereceu e às quais Lucas e João se referem nas suas narrativas, eles se convenceram. Mas, ignorando a natureza do corpo de Jesus, a existência da tangibilidade, desconhecendo-lhe as causas e os efeitos, assim como o fenômeno espiritual que já vos explicamos da desaparição dos alimentos, acreditaram na ressurreição corporal. O fato predominou de modo a não deixar lugar para o raciocínio. Tudo aquilo que se lhes afigurava impossível se sumiu para eles no milagre que daí por diante o homem não mais havia de procurar compreender nem explicar. Esta ideia se radicou em seus espíritos desde que no momento da chamada ascensão viram o Mestre elevar-se milagrosamente no entender deles para o céu e desaparecer numa nuvem que aos seus olhares o ocultou. Assim se passaram as coisas, porque assim tinha que ser, para que a missão de Jesus frutificasse naquela época e no futuro. Essa crença dos discípulos teve sua razão de ser. Ao homem de então foi dado o que ele podia suportar, e às gerações futuras o que elas poderiam suportar e debater sob a influência incessante da lei do progresso, por entre os esforços e as lutas do pensamento, até ao advento da era nova que diante de vós se abre.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.